Imagina a seguinte situação: um presidiário, ele tá lá dentro do presídio e ele pede para a esposa dele levar drogas para ele dentro da cadeia. Bom, a esposa vai lá levar a droga. Só que os agentes, eles descobrem esse esquema e interceptam essa droga antes dela chegar no destinatário nesse presidiário. A pergunta que vale milhões em concurso e na prática, porque o STJ sempre teve uma dúvida, é: isso é um crime consumado ou apenas houve um ato preparatório impunível desse presidiário? Bom, se vocês responderam que houve um ato preparatório, cuidado. O STJ, ele acaba talvez de mudar completamente essa lógica com uma decisão que vai transformar, de certo modo, a forma como nós analisamos o caso de tráfico em presídios. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita a nossa Semana Nacional dos Concursos Jurídicos, que tá muito massa, muita decisão, atualização de jurisprudência, aula de cada professor top. Eu também vou estar com você aqui em vários momentos. Bom, eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica, e agora a gente vai desvendar um caso, de fato, que houve uma grande reviravolta jurisprudencial, e ouso dizer, isso aqui não vai cair em prova de primeira fase, segunda fase e prova oral, não, né? Vai despencar, vai cair muito, beleza? Professor, bom, vamos falar um pouco sobre esse caso, então, que mudou tudo. A história real, de fato, que a decisão do STJ traz, é o seguinte: você tinha William Edgar Siqueira, e William Edgar Siqueira Rita, ele estava preso quando ele decide organizar um esquema para introduzir drogas no presídio onde ele cumpria a pena. Preste atenção nos detalhes, porque aqui está o segredo de toda a decisão. O William, chamado de Rita, né? Ele não fez um pedido simples para a esposa dele. Ele coordenou uma verdadeira operação criminosa. Primeiro, ele mandou terceiros comprarem a droga em um local específico. Depois, ele marcou o dia e o horário exato para a retirada desse material em um posto de gasolina, e não parou por aí não, tá? Ele também deu instruções detalhadas sobre como é que você deveria, minha esposa, embalar essa substância para você esconder no corpo, e ainda orientou a esposa sobre todos os procedimentos de como é que ela vai entrar com esta droga no estabelecimento prisional. O plano, em tese, era perfeito, né? Mas aí os agentes penitenciários descobrem tudo antes dessa entrega efetiva da droga. E foi exatamente aí que surgiu a questão jurídica. Será que houve, por parte do presidiário, um crime consumado ou apenas um ato preparatório, falando aqui de tráfico de drogas? Bom, antes da gente entender a decisão, a gente precisa relembrar alguns conceitos básicos do direito penal. Quando nós falamos de crimes, existe ali uma linha divisória muito importante entre o que é um ato preparatório e o que é um crime consumado. Os atos preparatórios são aquelas condutas iniciais, preliminares, que elas antecedem o crime propriamente dito. E, em regra, a doutrina vai ensinar, e também a jurisprudência, que os atos preparatórios, eles não são puníveis no nosso sistema penal. Por exemplo, se alguém pensa em cometer um crime ou faz atos preparatórios muito remotos, isso não configura um crime. Já o crime consumado ocorre quando todos os elementos do tipo penal se realizam. No tráfico de drogas, especificamente, a gente tem a previsão do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que tem vários verbos nucleares. Você não sabe muito bem disso, né? É verbo pra caramba, professor. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, enfim, trazer consigo, manter. Tem gente que decora todos os verbos. Mas a grande pergunta crucial é o seguinte: mas quando um presidiário ele pede essa droga para alguém, isso é um mero ato preparatório ou isso já configura o crime? Bom, a resposta ela não é simples e, novamente, ela depende das circunstâncias de cada caso concreto. Professor, qual era a jurisprudência anterior do STJ? Para a gente entender a importância da decisão no caso do William, nós precisamos conhecer como o STJ ele vinha decidindo casos similares. O próprio ministro Messode Azulay Neto, que relatou esse caso do William, ele já havia decidido de maneira diferente em agosto de 2024, há cerca de um ano atrás. No caso do HC 879-311, o ministro ele disse claramente o seguinte: olha, o simples fato de uma pessoa solicitar
que seja ausente a entrega efetiva desta droga para esse destinatário, quando ele está dentro do estabelecimento prisional, isso caracteriza, no máximo, um ato preparatório. Ou seja, o pedido simples, entretanto, havendo a interceptação da droga, seria um ato preparatório, na visão do ministro, impunível. E da mesma forma, também no mesmo ano de 2024, mais por volta de dezembro, o ministro Ribeiro Dantas relatou de outro processo, que foi o HC 920 e 907, ele decidiu que, se há uma interceptação da droga antes dela ser entregue para esse destinatário, isso impede a ocorrência da conduta típica do artigo 33 da Lei de Drogas na modalidade verbo adquirir. Então, em resumo, nós temos uma jurisprudência consolidada. Se a droga for interceptada antes da entrega efetiva, significava, no máximo, um ato preparatório atípico. Tá, professor, mas o que é que mudou? Bom, o caso do William, ele muda essa perspectiva. Veja, no presente caso, que é um agravo regimental no recurso especial 2.068.381, a gente entra na ideia de autoria intelectual. Ou seja, a quinta turma do STJ decide por unanimidade, fazendo uma distinção fundamental. O STJ reconhece que existe uma diferença entre uma simples solicitação de uma coordenação criminal efetiva. Ou seja, o próprio ministro relator, Messori Azulay Neto, ele foi preciso na sua fundamentação. Ele explicou o seguinte, que o William, ele não se limitou a pedir uma droga. O presidiário, ele ordenou a requisição e a entrega da droga por uma terceira pessoa, dizendo qual era o dia, dizendo qual era o horário, dizendo qual era o local e dizendo também como é que entrava no estabelecimento prisional. E aqui talvez está o ponto central dessa decisão. A esposa, ela foi chamada aqui como um instrumento para a execução do crime. Então, o William exerceu o que chamamos de domínio do fato criminal. Ele controlou todo o processo decisório, ele coordenou cada etapa e como tudo deveria acontecer. E aí o STJ foi tecnicamente muito rigoroso. Ele falou, olha, a acusação, ela não tipificou a conduta que esse cara adquiriu uma droga, e sim como trazer consigo. E essa diferença, ela é crucial, porque o William, ele não compraria a droga pessoalmente, mas ele determinaria que a esposa trouxesse ao presídio. Por isso, a aplicação conjunta do artigo 33 da Lei de Drogas com o artigo 29 do Código Penal fez todo o sentido jurídico. O artigo 29 do Código Penal, ele trata da participação e da chamada autoria mediata, permitindo, portanto, punir quem, sem executar diretamente o crime, domina o fato criminoso através de terceiros. Tá, professor, mas quais foram, então, as teses jurídicas estabelecidas pelo STJ? A decisão do STJ deixou duas teses muito claras que certamente vão despencar nas provas. A primeira tese, a solicitação de entrega de uma droga, quando acompanhada de atos de coordenação e de execução, não se limita a ato preparatório atípico, ou seja, pediu a droga, coordenou, executou, não é um ato preparatório impunível. Primeira tese, muito importante. A segunda tese, que também é igualmente importante, ela diz o seguinte, a autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e de entrega, configura a prática do verbo trazer consigo, justificando a aplicação do artigo 29 caput do Código Penal. Perceba, essas duas teses, elas criam um critério objetivo para distinguir os casos. Não basta mais alegar que a droga foi interceptada para você conseguir uma absolvição. Os tribunais agora devem analisar se houve uma coordenação criminal efetiva, se houve um domínio do fato, se houve a utilização de terceiros como instrumentos de execução. Perceba, a interceptação da substância continua sendo relevante, mas isso não é um fator determinante quando nós temos uma autoria intelectual comprovada. Por quê? Porque o crime se consuma por essa coordenação criminosa, independentemente do resultado final que é entregado à droga. Como é que os tribunais, como é que isso aqui vai cair em provas? Bom, como é que identifica-se na prática quando é que temos uma autoria intelectual ou quando temos apenas um ato preparatório? Bom, a decisão do STJ, ela
traz alguns parâmetros que não são tão claros, mas, por exemplo, se nós temos características de mera solicitação, poderia ser um ato preparatório. Se houvesse somente um pedido genérico de droga, se houvesse uma ausência de coordenação específica, se houvesse uma falta de instruções detalhadas de como executar isso, se ele não determina o método ou procedimento específico para trazer essa droga. Por outro lado, as características de autorias intelectuais puníveis poderia ser você fazer uma coordenação detalhada de toda essa operação, determinar o local, determinar o dia, determinar o horário específico, dizer as instruções sobre o método de execução, orientando sobre como é que você vai ocultar isso ao entrar no presídio, ou seja, dominando todo o processo decisório, utilizando terceiros como meros instrumentos. Queridos amigos, então essa decisão do STJ ela é importantíssima. Ela muda completamente quem atua, quem trabalha com execução penal, quem trabalha como defensor, quem trabalha como promotor, quem trabalha na magistratura. Muita atenção, comenta aqui embaixo se você gostou. Um grande abraço, fica com Deus, vamos lá.